Graça e paz, queridos. Eu sou a pastora Poliana Rodrigues. É com imensa alegria que venho compartilhar com vocês uma palavra que se encontra aqui em Marcos 4:35, a passagem bastante conhecida, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que interessante. Eu tenho 3 observações aqui. E aqui, no primeiro versículo, 35, Jesus estava com quem? Com a multidão, pregando os sermões, ensinando as pessoas. E ele estava no barco e a multidão estava ao seu derredor. E nesse momento, quando ele entra com os discípulos, para irem, que eles iam de um lado para o outro, para a terra de Gadarenos. Quantos de nós já ouvimos essa expressão ou essa pergunta? Onde está Deus? Será que Deus está comigo? Será se realmente Ele se preocupa comigo? Querido, eu tenho uma palavra para você. Sim, Ele está com você. Jesus está com você. Em Hebreus 13:5, diz assim, que nenhuma circunstância, que Ele nunca te deixará e jamais te abandonará. Olha que expressão maravilhosa. Nunca. Ou seja, nunca, jamais Ele te deixará. Uma condição que nunca, em qualquer circunstância a qual você esteja vivendo ou passando neste momento, Ele está com você. Ele é com você. E seguindo aqui na palavra, no versículo 37, e levantou-se grande tempestade de vento. Olha só. Olha o que os discípulos estavam temendo. Os discípulos, eles se encontraram em uma situação que o quê? Eles estavam achando que o barco ia afundar, que eles iriam morrer. Houve uma situação o qual eles se desesperaram. E eles estavam olhando apenas com seus olhos naturais. O que são essa tempestade de vento? Essa tempestade de vento é os problemas o qual você tem passado na sua área sentimental, na sua área financeira, familiar. Jesus, Ele está com você num barco. Jesus, Ele está com você. Então, os discípulos, eles olharam a circunstância, E o que essa circunstância gerou? A circunstância gerou dúvidas. Isso é um sentimento de incredulidade. Isso é muito perigoso. Quando a incredulidade toma de conta de nós, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, eles duvidaram do cuidado de Deus. Você não pode duvidar do cuidado de Deus para com você, para com a sua casa, a sua família.
Ele tem cuidado de você, sim. Ele está com você, sim. Então confie em Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Logo em seguida, os discípulos foram chamar o mestre. Os discípulos o acordaram, dizendo: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E Jesus levantou-se e repreendeu o vento e disse: Paz ou silêncio, em outra tradução, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. Aleluia! Aqui entramos no terceiro estágio. No terceiro ponto, é aqui onde eu quero chegar. É nesse ponto aqui. Sobre a sua vida interna, o seu interior. As suas tempestades internas. O que são essas tempestades internas? O medo, a ansiedade, a desilusão, a preocupação, a insegurança. Isso é a sua tempestade interna. É o que a sua alma está sentindo. A sua alma, ela está tão cheia, que você não consegue olhar e ver com seus olhos espirituais. Mas você só está vendo com seus olhos naturais. Tudo o que se está passando, o que você está ouvindo, o que as pessoas estão dizendo. Ei, é hora de você aquietar-se. E eu te digo que existe um lugar onde onde a sua alma pode aquietar. Se chama quarto, lugar secreto. Mateus 6:6. E é neste lugar, aos pés de Jesus, que você deposita sua confiança. É neste lugar onde a sua ansiedade, o medo. Jesus identificou nos seus discípulos o medo. Ele disse-lhes: por que sois temerosos? Ou por que estáis com medo? Ainda não tendes fé? Mesmo com Jesus no barco, eles estavam ali temerosos, aquela situação, com medo de naufragar. Eu te digo, você não vai naufragar. Você não vai afundar. Porque Jesus cuida de você. Jesus, Ele está com você. Então, quando nós entendemos que neste lugar chamado secreto é o lugar onde eu coloco a minha alma, eu pego a minha alma e coloco aos pés de Jesus e coloco diante da cruz, é neste lugar onde eu sou curada, onde eu sou sarada, onde a minha fé ela é edificada. Judas 1:20. Edificação pessoal. É no lugar de intimidade que você será transformado. É nesse lugar de intimidade que as dúvidas, o sentimento de medo, tudo isso, toda a insegurança, ela será restabelecida aos pés de Jesus. Olha só que interessante. Maria, ela deixou tudo para ficar aos pés de Jesus. Enquanto Marta ficava no ativismo. Marta andava de um lado para o outro, mas Maria não, parou tudo para ouvir Jesus. É isso que nós precisamos nesse tempo, em todo tempo. Parar tudo, você precisa parar tudo para ouvir. Para ouvir não as vozes externas, mas a voz interna. E essa voz interna,
Você só vai conseguir ouvir quando você parar a sua alma. Quando você parar, se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo, ele quer te conduzir a este lugar. Aonde Jesus estava? Jesus estava dormindo lá no fundo do barco lá. Ele estava dormindo, ele estava descansando. É isso que você tem que entender. É isso que eu quero que você entenda e compreenda. Que você tem que entrar no descanso. E o descanso se tornou quem? O próprio Jesus. Jesus é o nosso descanso. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo me mostrou pessoas que deitam na cama, mas não conseguem dormir. Porque estão tão angustiadas, tão preocupadas, com a alma tão cheia, gritando, que elas passam a noite virando para lá e para cá. Muitas até tomam remédios. Mas você não precisa disso. Você precisa entrar para o teu quarto, entrar para o teu secreto, para o teu lugar de intimidade. Orarás ao teu Pai, e o teu Pai que está em secreto, te vê em secreto, te recompensará. Aleluia. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, que em meio ao caos, você irá descansar. Que em meio à circunstância, você estará em paz. Que em meio às condições contrárias, você dominará. Leve a sua alma a ser treinada, mas treinada pelo Espírito. Treinar ela a adorar, a agradecer, mesmo em meio ao caos. Mesmo que tudo lá fora, olha só, a tempestade estava lá fora, batendo de um lado para o outro. Vinham as ondas fortes e balançava o barco. E as ondas eram tão altas que o quê? Elas batiam no barco e caía as águas dentro do barco. O barco estava se enchendo. Então, não olhe com seus olhos naturais, mas olhe com seus olhos espirituais. Jesus está comigo. O mundo lá fora está gritando. O mundo lá fora está com medo. O medo tomou de conta. O mundo está com medo. Mas você tem Jesus com você. Jesus, ele é o seu descanso. Amém? Creia nessa palavra. E olha o comportamento de Jesus perante essa tempestade. Ele disse, ele se levantou e disse, paz, paz, ou silêncio em outra tradução. Que a paz de Deus esteja com você, dentro do seu interior. Que a paz de Deus reine no seu interior. E ele disse, aquieta-te, que quer dizer, fique tranquilo, se tranquilize, pare e se tranquilize. E o mar e o vento teve que o quê? Obedecer. Libere a palavra. Não somente leia, mas quando você libera a palavra, você está confessando e se tornando a palavra. Paz. Fale consigo mesmo. Eu declaro paz no meu interior. Ó alma, adore ao Senhor. E é nesse lugar, quando você parar tudo, você vai sentir algo tão maravilhoso. Você será tomado por uma presença, uma glória, que nada e nem ninguém pode tirar isso de você. Mas você precisa falar paz. Eu declaro
paz na minha casa. Eu declaro paz na minha vida. Haja paz. Haja paz. Haja tranquilidade. Aleluia. E Jesus perguntou a eles: não tendes fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós confiamos e entendemos que Ele é conosco e Ele está conosco, amém? Ele te conduzirá nesse caos a qual você está passando. Ele te guiará e você não sentirá nada, você não vai ver nada. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Creia nisso. Você é mais que vencedor, que vencedora. Ninguém te tira dessa condição. Não vai ser a tempestade externa que vai te tirar dessa condição. Então entra para o teu quarto, fecha a porta, ore ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? E eu libero uma palavra na tua vida, que em meio ao caos você irá descansar. Eu quero que você repita isso. Em meio ao caos, eu descanso. O meu descanso é Jesus. O meu descanso se tornou Jesus. Não seja governado, mas você governe essa situação. Você domina essa situação quando você entende que Ele está com você. Não seja governado. Governe. Governe a tempestade. Governe o vento. Tire esse sentimento, esse pensamento que não vai conseguir. Você já conseguiu. Você já conseguiu, sim. Porque Jesus está no barco com você. Entenda, Ele nunca te deixará e jamais te abandonará. Amém? Graça e paz. Obrigada.